A mente por si mesma é pura, o corpo por si mesmo é puro, mas é o tipo de alimento que ingerimos em nossa mente que determina a natureza da mente e do corpo. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais real e profunda sobre esses assuntos tratados aqui no canal, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, você pode me responder o que devo fazer para não sentir tanto medo? Ô Gilson, repare como é interessante aqui a pergunta. Da forma como você coloca, é como se você não se importasse em ainda ter medo, em ainda viver tendo medos. Você não quer é sentir tanto medo. Então repare, na vida, chega um momento em que nós começamos a assumir tudo aquilo que nos acontece de uma forma conformada, como se estivéssemos lidando com algo muito natural. Nós temos confundido aquilo que já assumimos por força do hábito de uma forma comum como algo natural. A presença do medo aqui, você quer apenas descobrir como não ter tanto. Já aqui nessa fala, nós estamos investigando com você a verdade sobre a ilusão da presença do medo. Não se trata de diminuir os seus medos ou não ter tanto medo. Não se trata de continuar vivendo o medo como algo comum, tendo isso como algo natural. Aqui se trata de investigar a verdade sobre o medo, para irmos além do medo. Portanto, o que é o medo? Seja ele grande ou pequeno, seja muito medo ou pouco medo. Qual é a verdade sobre a pessoa no medo? Sobre esse mim, sobre eu, sobre aquilo que eu sou no medo. Será que podemos romper com aquilo que consideramos natural e comum, que é a presença do medo? Será que podemos ter uma vida livre, não apenas um pouco, mas completamente livre do medo? Observe de perto o medo. Do que é que, de fato, você tem medo? Por exemplo, se você vem e diz, eu tenho medo de morrer. Veja, a morte não está aqui. Você não está com medo da morte. Você está com medo de morrer? Esse morrer está no futuro. Então, o seu medo não é da morte. O seu medo é de morrer. Como esse morrer está no futuro, existirá algum futuro sem a presença do pensamento? Quando você diz que tem medo de morrer, você tem medo de algo no futuro? Do que a morte pode ser para você no futuro? Do que a morte pode fazer com você no futuro? Então, o nosso medo
precisa ser compreendido. O nosso medo não é agora do que aqui está presente se mostrando. Nosso medo agora é daquilo que o pensamento está nos falando sobre o amanhã, sobre o futuro. Portanto, a presença do medo em nós é a presença do pensamento. Você tem medo de envelhecer, você tem medo de adoecer, você tem medo de que descubram o que você fez no passado. Você tem medo daquilo que irá surgir. Você tem medo. Na verdade, esse medo é a presença do pensamento. A presença do pensamento é a presença do futuro para o medo. Então aqui nós temos uma coisa muito interessante. A presença do pensamento é a presença do medo. Você não teria medo de morrer se não tivesse o pensamento sobre a morte. Quando a morte acontece, ela acontece agora. Não há espaço para o pensamento. Quando o pensamento de que você pode morrer surge, então surge o medo. Mas se não há pensamento, não há medo. Você não tem medo da doença. Você tem medo de adoecer. O seu medo é a presença do pensamento sobre o que irá acontecer na doença ou com você. Relativo ao futuro. Portanto, romper com o medo é romper com o pensamento. Esse é o primeiro aspecto interessante. O segundo aspecto importantíssimo aqui é a clara compreensão de que a presença desse pensamento requer alguém envolvido com esse pensamento. Esse alguém é o pensador. Portanto, é a presença daquele que pensa, a própria presença do pensamento. A presença do pensador é a presença do pensamento. E a presença do pensamento é a presença do futuro. E a presença do futuro é a presença do medo. Portanto, aquilo que temos como um único fenômeno aparece em todos esses formatos. O futuro, o pensamento, o medo e o pensador. Descobrir a verdade de uma vida sem medo é descobrir a beleza de uma vida sem o pensamento. Mas não podemos ter uma vida sem o pensamento enquanto estivermos sustentando a ideia de alguém aqui, pensando sobre isso. Será possível a vida acontecendo aqui e agora sem o pensador e, portanto, sem o pensamento, sem o futuro e sem o medo? Assim, eliminamos das nossas vidas a ideia de alguém nesta vida. Eliminamos a ideia do eu. E quando o eu não está, o pensador não está, o pensamento não está, o futuro não está, o medo não está. Repare que aqui acabamos de colocar para você a revelação de algo que está presente, do qual você não toma ciência. Você não toma ciência porque você está na ciência do conhecido, que é a ciência desse pensador. O pensador em nós é a própria presença do pensamento, que ou está no futuro ou está no passado. É assim que o pensamento está se movendo em cada um de nós.
é a presença do conhecido. Pensamento é o elemento que sustenta o eu e o não eu. Essa separação entre eu e o que irá acontecer para mim, entre eu e o que aconteceu comigo. Portanto, o eu, o pensador, a partir do pensamento, ele está envolvido com o passado ou com o futuro. Percebam a beleza da investigação sobre isso. Estamos aqui lhe convidando para uma vida livre desse movimento, que é o movimento do passado, que é o movimento do futuro. Movimento que, observe bem, está sendo sustentado pelo pensamento. Porque sem o pensamento não existe o passado e não existe o futuro. E sem o pensamento não existe esse pensador, tendo ideias sobre o que foi e sobre o que será. E com isso nós eliminamos em um golpe único a presença do medo e também a presença do desejo. Observe que o desejo nos faz sofrer tanto quanto o medo. Nós temos separado o desejo do medo. Quando você vem e quer se livrar do medo, não consegue perceber que o medo ele está sendo sustentado pelo desejo. O desejo de continuar sendo alguém vivo sustenta o medo desse alguém morrer. Assim, não há uma separação real entre o desejo e o medo. Portanto, estenda essa compreensão para esses diversos níveis desta particular vida, desse eu, e você irá perceber todo esse jogo do ego é o jogo de alcançar ou se livrar, o que representa a presença do pensamento. A eliminação do pensamento é a eliminação do tempo. Então se mostra a vida aqui, sem o passado e sem o futuro. Essa é a vida real. Essa é a vida em ser, sem esse vir a ser. Estamos juntos? O florescer do seu estado divino, do seu estado real de ser, é amor, sabedoria, liberdade, paz, felicidade. Porque não há conflito, não há sofrimento, não há desordem sem o pensamento, sem o passado e sem o futuro. Portanto, você, em seu natural estado de ser, é sem medo e sem desejo. Esta descoberta, esta constatação é a eliminação da contradição, é a eliminação da confusão, de toda esta desordem que psicologicamente nós estamos sustentando. Essa desordem está estabelecida na mente que nós conhecemos. Nesta mente que nós dividimos em consciente e inconsciente, que é a mente condicionada. É a presença dos pensamentos se movendo de uma forma não esclarecida, não compreendida, que está alimentando esse modelo de passado, presente e futuro para esse mim. E enquanto isso permanecer,
sustentado como se encontra pelo pensamento, estaremos vivendo a particular vida do pensador, que é a vida do ego, com problemas, com confusões, com conflitos, com medos. Assim, toda essa estrutura de sofrimento psicológico presente em mim, nesse mim, é a presença do pensamento. Me refiro a esse pensamento psicológico, a esse desnecessário modelo de pensamento no qual está estabelecido esta condição psíquica de ser alguém. A verdade sobre você é algo além disso. É a verdade suprema, é a verdade divina. É o que estamos aqui aprofundando para essa compreensão, para esta visão, para esta realização. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal, também relacionado a esse assunto do medo, que fez o seguinte comentário: por que sinto medo das pessoas? Ô Gilson, esse medo das pessoas, como acabamos de colocar aqui na primeira pergunta, é algo que se estabelece em você no modelo da imagem que o pensamento construiu sobre quem você é. Que o pensamento está estabelecendo sobre as pessoas com quem você está lidando com elas. Assim tem você esta imagem que o pensamento estabeleceu, sendo você, e toda essa imagem que o pensamento estabeleceu sobre ele ou ela. Essa é a presença do medo. Você tem medo de ser decepcionado, frustrado, traído, enganado, ridicularizado, rejeitado. Repare, a presença do medo sempre, sempre, invariavelmente, é a presença do tempo, é a presença do futuro, daquilo que pode acontecer com você ou para você. Mas quem é esse você? É a imagem que o pensamento estabeleceu. É essa imagem que teme o outro. E o outro é a imagem que assusta esse você. É um jogo do próprio pensamento. A condição psicológica do medo das pessoas. É a pessoa com medo da pessoa. Há uma realidade presente, além da pessoa, além da autoimagem, além do pensamento. Compreenda isso, realize isso, constate isso, tome ciência disso. A sua pergunta é como? Pelo autoconhecimento. Tomando ciência de como suas reações acontecem, como o pensamento acontece nessa relação com ele ou ela, nessa relação consigo mesmo. Assim nós descartamos a autoimagem, nos livramos desta imagem que o pensamento está estabelecendo sobre quem nós somos. Assim nos livramos deste centro, que é o eu. Por que nós temos chamado isso de centro? Porque ele se vê como o elemento principal de toda essa operação. Repare que o outro nem tem qualquer ideia de que você tem medo dele ou dela. Isso é algo dentro de você, é algo subjetivo, é algo dentro desse centro psicológico, desta autoimagem. Nós estamos constantemente projetando esta autoimagem
para gostar de pessoas ou para não gostar delas, para se sentir importante diante delas ou se sentir diminuída diante delas. São diversos os quadros psicológicos que giram em torno desse centro, que giram em torno desta autoimagem. E isso, naturalmente, é sofrimento. Portanto, de uma forma comum, se tornou natural, veja, se tornou natural para nós, de uma forma comum, esta vida centrada no eu. E, portanto, na confusão, no conflito, na contradição, no sofrimento e no medo. Descobrir a verdade sobre si mesmo é descartar a ilusão desse mim, desse si mesmo, para algo fora do conhecido, para algo fora da mente. É nisso que estamos aqui com você, trabalhando em todos esses encontros. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente pega uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de forma espontânea e natural, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão e uma compreensão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.